Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Você tem uma Bíblia? Abra lá em 1 Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Posso ler, amém? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? O tema da mensagem de hoje, irmãos, é o seguinte: graça que não é inútil. Essa palavra vã, aqui nesse versículo, que o apóstolo Paulo escreveu, não se tornou vã, não se tornou inútil. Né? Então o tema de hoje é este: graça que não é inútil, que não é vã. 2021, o Senhor colocou no nosso coração, né? Vai ser o ano do chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. O Senhor, desde o primeiro culto deste ano, tem falado bastante sobre o nosso chamado. A primeira mensagem foi: vinde a mim, vinde após mim. Depois foi a fé que não retrocede. Domingo passado foi: eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te e vai. Foi a mensagem que nós compartilhamos na célula nesta semana. As células voltaram, amém? Glória a Deus. E nós compartilhamos esta mensagem, aquilo que Deus tratou no nosso coração, e foi maravilhoso. Irmãos, nós cremos que o eterno propósito de Deus é formar Cristo em nós. Este é o eterno propósito de Deus, né? Nos fazer conformes à imagem do Filho dele. Aleluias. E claro, irmãos, que o centro do propósito de Deus é o próprio Cristo. Se o propósito eterno de Deus é formar em nós o Filho dele, formar Cristo em nós, é claro que o centro deste propósito é o próprio Cristo, né? Não é outro. Aliás, irmãos, Cristo é o centro de toda a atenção e propósito do Pai. Né? Pois a sua vontade é fazer convergir nele, no Filho dele, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então todo o prazer do Pai está em Cristo. Né? E nós também cremos, irmãos, que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, né? Que é formada não por simpatizantes do Evangelho, nem de meros frequentadores de cultos. A igreja de Jesus não é formada de simpatizantes do Evangelho.
não é formada de frequentadores de cultos. A igreja de Jesus, ela é formada, obrigado, bem, pelos seus discípulos. Pelos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele está trabalhando nas nossas vidas justamente para formar Cristo em nós. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus e imitá-lo. Nós devemos imitar Jesus, né? Então, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, então estamos no Espírito e não na carne, como está escrito lá em Romanos 8. Portanto, irmãos, Cristo, ele é formado na vida daqueles que têm o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então, nós temos o Espírito de Cristo, amém? Temos o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus em nós, ele vai trabalhar na nossa vida para formar Cristo em nós, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Então, amados, Cristo, ele começa a ser formado na vida daqueles que são dele. A partir do momento que passam a fazer renúncias em suas vidas para segui-lo e servi-lo incondicionalmente. Então é a partir desse momento, irmãos, que Cristo começa a ser formado em seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor, né? A partir do momento, irmãos, que passamos a fazer renúncias em nossas vidas para seguir após Ele e servi-lo incondicionalmente. Sabe? Nós não, como discípulos, não podemos servir a Cristo em cima de condições. Não, temos que servi-lo, segui-lo incondicionalmente. Então, irmãos, sem renúncia, não há como ser discípulo de Jesus e nem semelhante a Ele. Não tem como. Sem renúncia, não há como Cristo ser formado na gente, não há como a gente ser discípulo dele. Por isso que uma das primeiras marcas de um discípulo que está se tornando semelhante a Cristo, porque nós, irmãos, não nos tornamos semelhantes a Cristo instantaneamente. O Senhor, ele não trisca o dedo assim e a gente passa a ser semelhante a Jesus 100%, não. É o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que a gente vai se tornando semelhante a Ele. É um processo. Mas uma das primeiras marcas, irmãos, que a gente percebe em um discípulo que está se tornando semelhante a Jesus é a renúncia. É a renúncia. Então, nós começamos a nos tornar semelhantes a Jesus quando passamos a fazer renúncias em nossas vidas. Jesus, ele renunciou tudo, irmãos, para fazer a vontade do Pai. E nós até cantamos aqui um cântico. Abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo, irmãos. Ele renunciou tudo para vir a esse mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Então, Jesus, ele renunciou tudo para fazer a vontade do Pai.
E nós também, irmãos, temos que renunciar tudo para ser discípulo de Jesus e fazer a vontade do Pai. Jesus, como eu disse, renunciou tudo. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, não precisa abrir não, presta atenção. Fala justamente isso. Tende em vós, olha, o Espírito Santo está falando para cada um de nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, irmãos, se Deus, através do Espírito Santo, está formando Cristo em nós, é para nós sermos semelhantes a Ele. Então, o Senhor está dizendo, então, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento era este? De renúncia e de humilhação. O versículo continua dizendo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, pois ele, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Se humilhou, renunciou, assumindo a forma de servo, para servir mesmo, tornando-se em semelhança de homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, em nós, irmãos, que somos discípulos de Jesus, tem que haver este mesmo sentimento que havia em Cristo, de renúncia total e de humilhação. Os versículos que falam a nosso respeito, eu coloquei aqui alguns, vou ler para os irmãos. Então disse Jesus a seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Glória a Deus. Se alguém quer vir após mim, quem aqui quer ir após Jesus? Ah, glória a Deus. Então, se alguém aqui quer vir após Jesus, após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas está assim: se alguém deseja seguir-me, e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não pode. Não pode. E aqui não tem jeitinho brasileiro. Porque o brasileiro sempre, né, quer dar um jeitinho. Aqui não tem nada de jeitinho brasileiro, irmãos. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Entende, irmãos, que Jesus não está dizendo para a gente deixar de amar e que nós não podemos amar pai e mãe, esposa, filho. Eu amo a Ângela. Amo meus filhos, meus netos, genro, nora, amo vocês, amo minha mãe. Mas eu tenho que amar ele mais do que todo mundo. Mais do que todo mundo. Né? Da mesma forma, continua o versículo, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Irmãos, quando se fala de cruz, o pessoal quer fugir.
Sabe? Ninguém quer passar pela cruz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo de mais estimado que possui, não pode ser meu discípulo. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu penso que as primeiras renúncias que geralmente um novo convertido faz, elas estão relacionadas às atividades da igreja local onde ele nasceu, onde ele vai congregar. Não é mesmo? Então imagine uma pessoa que se converteu recentemente. Então, as primeiras renúncias que essa pessoa terá que fazer, né, geralmente elas estão relacionadas à igreja local onde ela vai servir ao Senhor. Então, algumas coisas básicas, né, que, por exemplo, existe aqui no nosso ministério, cultuar a Deus todos os domingos. Comparecer nas células todas as semanas. Fazer os cursos preparatórios do ministério. E cooperar e ajudar nos eventos que, porventura, a igreja faça. Então, um novo convertido, ele vai ter que renunciar a algumas coisas, irmãos, para estar aqui todo domingo. Para cultuar a Deus com os irmãos. Porque nós não podemos deixar de congregar. Não podemos. Né? Ele também vai ter que fazer renúncias para comparecer nas células, seja online ou presencial. Ele vai ter que fazer renúncias para comparecer lá na célula. Ele também vai ter que fazer renúncias para fazer os cursos que de repente o ministério oferece para que ele cresça espiritualmente. Ele também vai ter que fazer renúncias de repente para ajudar a igreja em eventos que a igreja vai fazer ou mesmo alguma coisa na área da manutenção. Recentemente nós fizemos uma reforma aqui na igreja e muitos irmãos tiveram que renunciar a algumas coisas para estar aqui. Então, no mínimo, irmãos, no mínimo, é isso que o Senhor espera de um novo convertido. Que ele venha aos domingos, todos os domingos na igreja, que ele participe da célula toda semana, que ele faça os cursos da igreja, né, que a igreja oferece, e que ele ajude no ministério. Por quê? Porque ele é novo convertido. Ele é um neófito. Neófito é um novo convertido. Né? Então a gente não pode exigir muitas coisas. Então ele vai ter que crescer espiritualmente. Ele vai crescer participando da vida e da cultura da igreja. Né? Quanto a mim, que não sou novo convertido, estou na igreja, irmãos, há vários anos. Né? E não consigo sequer fazer renúncias na minha vida para estar aqui todos os domingos, para estar nas células toda semana, para fazer os cursos que o ministério propõe para que eu faça, para que eu cresça espiritualmente, e também, de repente, para ajudar de alguma forma nos eventos e em algumas coisas que a igreja faz. Então, se eu, que não sou neófito, estou há vários anos na igreja e não consigo fazer essas renúncias na minha vida para fazer pelo menos o básico, irmãos. O básico. Que é o que geralmente se pede aos novos convertidos.
O que Jesus pode esperar de mim, irmãos? Se eu não faço essas renúncias. Porque lembre-se, o Senhor está tratando conosco sobre chamado. Sobre chamado. Então, se Jesus, o que Jesus pode esperar de mim? Se eu não estou renunciando nada na minha vida, de repente, para fazer aquilo que é básico. Né? Mas sabe o que Jesus espera de mim? Esse exemplo que eu estou dando? O de sempre. Desculpas e mais desculpas. E os irmãos sabem, né, qual é a desculpa mais usada? Aquela que não sai de moda. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Não tem jeito, irmãos. Não tem como nós sermos discípulos do Senhor e Cristo ser formado em nós se não houver renúncias na nossa vida. Cristo, ele começou a ser formado, por exemplo, na vida de Pedro, André, Tiago e João, no barquinho. Aqueles 4 discípulos que Jesus encontrou à beira-mar porque eles eram pescadores. Quando que Cristo, irmãos, começou a ser formado na vida desses homens? Quando eles ouviram o chamado de Jesus e atenderam imediatamente este chamado e passaram a segui-lo. A partir desse momento, irmãos, Cristo começou a ser formado na vida desses homens. Por exemplo, Pedro e André, diz a Bíblia, eles renunciaram às redes. Diz a Bíblia, eles renunciaram às redes. Eles deixaram as redes. Já Tiago e João, diz a Bíblia, eles deixaram o barco, as redes e o Pai. O Pai. Então, a resposta deles ao chamado de Jesus foi sim. Vinde após mim, disse Jesus. Eles, né, e pela atitude deles, eles disseram, eis-me aqui, Senhor. Né? E eles seguiam após Jesus. É verdade que eles ainda tinham que fazer mais renúncias em suas vidas. Né? Mas o primeiro passo, irmãos, eles já tinham dado. E que passo, hein? Largaram o emprego, o ganha-pão. Largaram família, que nem João e Tiago deixaram até o pai. Né? Então, sem renúncia, irmãos, não há como seguir após Jesus. Para ser discipulado por Ele e se tornar semelhante a Ele. Olha, irmão, se estes homens não tivessem atendido ao chamado de Jesus, nunca teríamos ouvido falar deles. Nunca. Talvez fossem outros. Porque muitas pessoas Jesus chamou e não foram após ele, mas estes foram. Por isso que hoje a gente pode ter aqui o Evangelho escrito, soprado pelo Espírito Santo, escrito pela vida desses homens que aceitaram o chamado de Jesus, né? Então, irmãos, mais uma vez, o Espírito de Deus
Ele está nos falando sobre o eterno propósito de Deus, que é formar Cristo em mim, em você, formar Cristo em nós. Por isso, o Espírito Santo, irmãos, ele também quer que façamos algumas perguntas para nós mesmos. Né? Você não precisa responder para mim, nem para o irmão que está do teu lado. Perguntas que nós temos que responder para nós mesmos. Né? E claro, o Espírito Santo também quer que a gente seja honesto nas respostas. Então a primeira pergunta é a seguinte: quanto de Cristo há em mim? Segunda, quanto de Cristo há em minha vida conjugal? Eu e a minha esposa, lá de repente no nosso relacionamento íntimo, quanto de Cristo há? Quanto de Cristo há em minha vida familiar? Eu, minha esposa, meus filhos, meus netos. Quanto de Cristo há ali? Quanto de Cristo há na minha vida profissional? Que mais? Quanto de Cristo há no relacionamento com os meus irmãos? A gente se relaciona, né? Um com os outros. Quanto de Cristo há neste relacionamento? Quanto de Cristo há, irmãos, em meus sonhos, planos e projetos? Quanto de Cristo há em tudo isso? Então, a nossa resposta, por que eu disse a nossa? E não as nossas respostas? Porque eu creio que a resposta da primeira pergunta vai se estender para todas. A primeira pergunta foi: quanto de Cristo há em mim? Quanto de Cristo há em mim é o quanto de Cristo vai ter na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, no meu relacionamento com os irmãos, nos meus sonhos, planos e projetos. Geralmente, quando o ano se inicia, aliás, no finalzinho do ano, né, que se encerra no começo, nessa transição, geralmente a gente costuma fazer planos, né, a gente costuma fazer projetos para o ano. Quando nós estávamos fazendo lá os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, quanto de Cristo a gente colocou ali? Sabe quanto, irmãos? Quanto de Cristo havia em nós. Então, olha que interessante, irmãos. A nossa resposta a todas essas perguntas, ela revela o quanto temos atendido ao nosso chamado. Porque tudo está relacionado. Né? Amém? Glória a Deus. O Senhor tem falado aqui bastante também, irmãos, que conhecimento intelectual da Bíblia não transforma a vida, não. O que transforma a nossa vida é quando a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Então, funciona mais ou menos assim, irmãos. Deus fala a sua palavra. Só que dentro de mim, irmãos, eu tenho conceitos, valores, aquilo que eu acho que está certo, aquilo que está errado. Eu tenho dentro de mim a minha justiça própria. Então, de repente, o Senhor está falando, mas a minha alma não aceita. Por quê? Porque eu tenho a minha palavra. Eu tenho os meus valores. Eu tenho as minhas
convicções. Eu sou um formador de opiniões. Então fica essa luta. E muita gente, irmãos, ao invés de se render à palavra de Deus, continua vivendo seus valores. Então, quando que a vida de uma pessoa, de um crente se transforma? Quando ele tira tudo isso que está nele, que ele acha que está certo, suas convicções, quando ele tira tudo isso dele e coloca no lugar a palavra de Deus. Aí ele vai começar a viver os valores de Deus, os valores do reino. E é óbvio, irmãos, a vida da pessoa vai transformar. Ela vai deixar de ir em lugares que ela ia, ela vai deixar de falar palavras que falava. A vida dela vai se transformar, né? Porque Cristo vai começar a habitar na vida dela, né? Então, amados, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para o nosso casamento, quando Deus olha para o nosso trabalho, quando Deus olha para os nossos relacionamentos, quando Deus olha para os nossos planos, sonhos e projetos, o que Ele quer ver ali é quanto de Cristo há. É isso que importa para Deus. Porque o centro do propósito de Deus, irmãos, é o próprio Cristo. Aleluias. Então, quanto mais de Cristo houver em nós, mais Deus vai se agradar da gente. Não por causa da gente, porque nós, irmãos, somos pecadores, mas por causa de Cristo. Então, eu me humilho, renuncio muitas coisas na minha vida, né? A gente canta aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. E de repente, essas coisas, irmãos, elas, na realidade, elas não estão acontecendo na nossa vida. São simplesmente frases que a gente fala e canta, mas na realidade não é assim. De repente, o meu eu está crescendo e o Senhor está diminuindo. É Ele que tem que crescer e nós é que temos que diminuir. Aleluias, né? Então, quanto mais Cristo crescer em nós, irmãos, mais Deus vai se alegrar de nós, né? Glória a Deus. Como a Ângela falou, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Por exemplo, você depositou seu dízimo aqui, sua oferta. Se você não fez isso com fé, você pecou. Porque tudo que nós fazemos tem que ser por fé. O que não é por fé é pecado. Aleluias. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele se humilhava. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Nas suas cartas ele escreve isso. Ele não se considerava digno sequer, irmãos, de ser chamado de apóstolo. Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele era um perseguidor da igreja. Mas pela graça de Deus, ele disse que era o que era. Ele disse, eu sou o que eu sou. E o que ele era? Apóstolo de Jesus, né? Então nós também, irmãos, precisamos entender muito bem que nós não somos merecedores e dignos de nada. Sabe? Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, não, você merece. Merece um nada. Nós não somos merecedores e dignos de nada, irmãos. Ah, se não fosse a graça de Deus.
Um dos salmos diz assim: a graça de Deus é melhor que a vida. Glória a Deus. Ah, se não fosse a graça de Deus, irmãos. Então nós precisamos entender isso, como o apóstolo Paulo entendeu. Porque a partir do momento que eu acho que eu mereço, a graça já era. Porque, irmãos, o que é graça? Graça é algo que eu recebo sem merecer. Então, se eu achar que eu mereço, a graça deixou de se manifestar na minha vida. Mas a partir do momento que eu reconheço que eu não mereço e que não sou digno de nada, a graça de Deus se manifesta na minha vida. Porque tem crente, irmãos, que se acha. Sabe? Que se acha, né, maior que os irmãos, mais espiritual. Que nada, irmãos. Nós somos todos iguais perante Deus. O que importa para Deus é o quanto de Cristo há em mim. Irmãos, e quanto mais de Cristo houver em mim, mais humilde eu serei. E nunca vou me achar. Serei humilde, manso. Né? Então, pela graça de Deus, irmãos, nós somos o que somos. Eu sou pastor. Você, de repente, você é um líder. Você é um diácono. Você é um obreiro. Você é um anfitrião de célula. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Não por méritos nossos. Nós somos o que somos pela graça de Deus, irmãos. Então, eu não sou pastor por mérito meu. Você não é líder por mérito seu. Você não é um diácono, um obreiro, de repente um anfitrião de célula por mérito seu. É pela graça. Tudo, irmãos, é pela graça de Deus. Né? Então, se pela graça de Deus nós somos o que somos, logo essa graça de Deus não pode se tornar inútil na nossa vida. Como não se tornou inútil a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Né? Nós lemos, mas pela graça de Deus sou o que sou. Repita comigo, mas pela graça de Deus sou o que sou. O que você é? Você que é líder de célula, diga, eu sou o líder de célula. Você que é anfitrião de uma célula, diga, eu sou anfitrião de célula. Aleluias. Você que é diácono, diaconisa, diga, eu sou diácono, diaconisa, fala aí. É o que nós somos, irmãos. Mas, pela graça de Deus, somos o que somos. Eu sou pastor, você é obreiro, diácono, líder, anfitrião. Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Então, amados, e essa graça de Deus não pode se tornar inútil em nenhum de nós. E para que a graça de Deus não se torne inútil em nós, primeira coisa, nós não podemos considerá-la algo insignificante e sem valor na nossa vida. Jamais, irmãos. Porque foi pela graça que nós fomos salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Já pensou, irmão, se a gente fosse salvo pelas coisas que a gente fizesse? Nossa igreja ia estar cheio de orgulhoso.
mas não é por nada que fizermos. Nenhum mérito nosso. Todo o mérito é de Deus. É de Jesus. Então a primeira coisa é isso, irmãos. A gente não pode considerar a graça, a maravilhosa graça de Deus que há em nós, algo insignificante e sem valor na nossa vida. E a segunda coisa, a gente precisa saber que esta graça, ela nos coloca debaixo de uma grande e sublime responsabilidade. E nos leva a trabalhar incansavelmente, não para homens, não para ministérios, mas para aquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Aleluias! Porque nós servimos unicamente o nosso Senhor, que nos salvou do pecado e da condenação eterna. Então, irmãos, quando a graça de Deus não é inútil em nós, não somos nós quem trabalha, mas é a graça dele em nós que trabalha. É o que o apóstolo Paulo escreveu e nós lemos. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, assim como a graça de Deus foi concedida a ele, foi concedida a nós também. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, quando a graça de Deus ela não se torna inútil na nossa vida, na realidade, não somos nós quem trabalha, e sim a graça de Deus em nós. Amém, amados? O nosso trabalho, a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Esta é a missão da igreja. Fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Não é? Então a gente faz discípulo. Discípulo, irmãos, não nasce pronto. Bom seria, né? Que o discípulo nascesse pronto, mas não. Discípulo, irmãos, tem que fazer. E quem faz discípulo é a igreja. Essa é a nossa missão, né? E Jesus, irmãos, como eu disse, ele é o centro de tudo. Inclusive do nosso chamado e da nossa missão. Quem é o centro, irmãos, do nosso chamado? O próprio Cristo. E não poderia dizer, e teria que ser assim mesmo, irmãos. Cristo é o centro de tudo, do nosso chamado e da nossa missão. Agora, onde está a graça de Deus, irmãos? Em cada um daqueles que pertence a Ele. Você pertence a Cristo? Então a graça de Deus está em você. A graça de Deus, irmãos, está em mim, está em você, está em nós que pertencemos a Ele. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós precisamos parar, irmãos, de decidir a nossa vida. Nós precisamos parar, irmãos, de fazer a nossa agenda. Nós temos que confiar a nossa vida, cada detalhe dela, nas mãos daquele que é o nosso dono, a quem nós pertencemos. A Bíblia diz lá em Pedro que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Ele é o nosso dono. Então, irmão, se a gente pertence a Cristo e o Espírito de Deus habita em nós, e se o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos na carne, e sim no Espírito. E se estamos no Espírito, irmãos,
a graça de Deus tem que se manifestar na nossa vida. Aleluia. Então, a graça de Deus, na verdade, irmãos, o que ela faz? Ela busca o pobre e perdido pecador. A graça, irmãos, de Deus, ela busca o perdido pecador. Sabe para quê? Para salvá-lo. Nós não fomos salvos pela graça? Então, um dia, a graça de Deus, que estava em alguém, que estava num filho de Deus, que estava na vida de uma pessoa que pertence a Cristo, essa graça de Deus alcançou a gente. Nós, pecadores, e nós estamos aqui salvos, né? Agora, se isso não está acontecendo, irmãos, se a graça de Deus que está em nós, ela não está alcançando os pecadores, alguma coisa está errada. Se a graça de Deus que está em mim, em você, em nós, nos crentes, naqueles que pertencem a Cristo, ela não está alcançando os pecadores perdidos, então ela está se tornando inútil na nossa vida. Não por causa de Deus e da graça, irmãos. Sabe? Porque não há nenhum problema com Deus e nem com a graça dele. Mas é porque, irmãos, de repente a gente só está ouvindo a palavra e não estamos praticando. Lembra-se, o Senhor insistentemente tem falado aqui. Conhecimento bíblico, intelectual da Bíblia não transforma a vida. Nós temos que receber a revelação da palavra de Deus, irmãos, no nosso espírito. É isso que vai mudar a nossa vida. Então, irmãos, pode ter certeza, não vai acontecer nada. Nada acontecerá e nenhuma experiência sobrenatural a gente vai ter se a graça de Deus, irmãos, for inútil na nossa vida. A gente só vai ver, irmãos, as maravilhas de Deus. A gente vai ver o nosso chamado, o nosso ministério frutificar quando a graça de Deus se tornar útil na nossa vida. Ou seja, cumprir o seu propósito. Irmãos, Deus, ele fala assim com a gente, sabe por quê? Porque Deus fala conosco dessa maneira? Porque ele nos ama tanto. Deus nos ama, irmãos. Você pode ter certeza disso. E ele jamais desistirá de nós. Jamais. Ele também não se esqueceu que um dia ele te chamou. Ele não se esqueceu. Ele também não se esqueceu que hoje no mundo há bilhões de pecadores que ainda não foram alcançados pela graça dele que está em nós. Certa vez eu coloquei aqui em uma das pregações, eu não me lembro, mas há bilhões de seres humanos hoje não convertidos. Pecadores que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Esta graça, irmãos, que está em nós. Então, irmão, quando nós fazemos renúncias e mais renúncias em nossas vidas, porque de repente a graça de Deus ela está se tornando inútil na minha vida, porque eu não estou renunciando nada. Eu não estou abrindo mão de nada na minha vida. Então, de repente, irmãos, quando nós fazemos renúncias e mais renúncias em nossas vidas e cumprimos cabalmente, irmãos, o nosso chamado, o nosso ministério, e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, é que a graça de Deus vai alcançar e salvar
vai alcançar e salvar os pecadores que ainda não foram alcançados. Porque nós já fomos, amém? Nós já fomos. Nós somos pecadores. Mas já fomos alcançados pela graça de Deus. E hoje somos salvos. Pecadores salvos pela graça de Deus. E o principal pecador aqui é esse que vos fala. Irmãos. Todos nós somos pecadores. Quem é o líder aí? Aquele rapaz, aquele senhor lá. É senhor, né? Então ele é o principal. O apóstolo Paulo também, ele se achava o principal de todos. Por quê? Porque ele era o líder. Quem é o principal pecador? É o líder dos pecadores. Quem é? É o pastor Paulo. Quem é o principal pecador de uma célula? O líder da célula. Estão comemorando alguma coisa aí. No céu também há festa. Quando um pecador se converte. Então, os irmãos se lembram que a nossa missão, ela se resume em três ações básicas, né? Alcançar, discipular e enviar. Quem vai alcançar o pecador? A graça de Deus que está em nós, irmãos. Graça de Deus. E os nossos corações têm que arder pela missão. Como está escrito ali naquele cartaz. Aquilo lá não é enfeite, não. Aquilo lá é para você ler, puxa vida. Nossos corações têm que arder pela missão. Então o Senhor sempre nos exorta, irmãos, a ouvirmos e praticar a sua palavra. Então vamos então, irmãos, todos os dias das nossas vidas, praticar o que o Senhor tem falado, ensinado e nos exortado. Vamos colocar em prática, irmãos. Vamos todos os dias cumprir cabalmente o nosso chamado, fazendo renúncias em nossas vidas. O Senhor não quer que você chute o pau da barraca e largue tudo de uma vez, não, irmãos. Conforme nós vamos cumprindo o nosso chamado, situações vão aparecer que a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que fazer escolhas na nossa vida. E de repente eu vou ter que renunciar a alguma coisa para fazer a vontade do Pai. É assim que eu cresço, irmãos. Mas de repente a situação vem, aí eu escolho a outra parte e não a parte de Deus. E é nessas coisas, irmãos, que nós somos provados. Então, amados, vamos todos os dias cumprir o nosso chamado, fazer renúncias nas nossas vidas, para que a graça de Deus que está em nós alcance os pecadores que ainda não foram alcançados. Né? Ó, eu escrevi assim aqui, ó. Se a graça de Deus em nós alcançar pelo menos um pecador perdido nesse primeiro semestre de 2021, em agosto, em julho, ao invés de nós termos 5 células, porque hoje nós temos 5 células, em julho nós vamos ter 10. Em julho nós vamos ter 10. Se cada um de nós alcançarmos um só, com a graça de Deus que está em nós. Né? Que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso. Irmãos, é a graça de Deus em nós que fará com que haja multiplicação nas células. A célula, irmão, só vai se multiplicar
A igreja só vai se multiplicar, irmãos, se a graça de Deus que está em nós se manifestar para alcançar o pecador. Não só as células vão se multiplicar. Sabe o que vai se multiplicar também? Os líderes. Hoje nós temos 5 líderes. Se tiver 10 células em julho, então os líderes também se multiplicaram, irmãos. De 5 passou a ser 10. Não só os líderes, irmãos, os supervisores também. Vai ter que se multiplicar. E não só os supervisores, irmãos, as congregações também. Porque de repente no segundo semestre nós vamos continuar alcançando os pecadores. Porque é isso que a graça de Deus que está em nós faz, irmãos. Irmãos, nós não recebemos a graça de Deus apenas para viver no bem bom, irmãos. Para receber bênção de Deus. Não, nós recebemos a graça de Deus para alcançar o pecador. No final do ano, irmãos, vão ser 20 células. Em 2022, nós vamos ter que abrir uma congregação. E a gente vai ter que multiplicar pastor. Olha, irmãos, o que a graça de Deus faz. Isso é, se ela for útil na minha vida e na sua. Se ela não se tornar inútil na minha vida, é isso que vai acontecer, irmãos. Haverá multiplicações de células, de líderes, de supervisores, de pastores. O ministério infantil, viu, Ana, vai ter que se multiplicar. O ministério de louvor vai ter que se multiplicar. A juventude vai ter que se multiplicar. O diaconato vai ter que se multiplicar. É isso que a graça de Deus faz, irmãos. Através da nossa vida. A graça de Deus, irmãos, vai multiplicar também os cursos. Porque a gente vai ter que ter pessoas mais capacitadas. Hoje nós temos curso para obreiro aprovado. O curso de obreiro aprovado. Mas de repente, a graça de Deus operando essa multiplicação no ministério, nós vamos ter de repente que ter um curso para preparar pastores, ministros. Então isso só vai acontecer, irmãos, se a graça de Deus que está em mim e em você, se a graça de Deus que está em nós, ela não se tornar inútil. Mas se ela se tornar útil, como se tornou na vida dos apóstolos de Jesus, na vida de Paulo, irmãos, nós vamos experimentar grandes coisas. Vamos contemplar muitas maravilhas, coisas sobrenaturais que Deus vai fazer, irmãos. E claro, com tudo isso, irmãos, Deus vai, de repente, curar vidas, libertar muitas pessoas, através da graça de Deus, irmãos, que está em nós. E a graça de Deus é o próprio Cristo que habita em nós. Então Jesus, ele andava por esse mundo salvando vidas, ministrando a palavra, mostrando o caminho do reino. Hoje quem faz isso somos nós. É a graça de Deus que está em nós, que faz estas coisas. Irmãos, e para encerrar, a gente precisa entender uma coisa também. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. A gente precisa entender muito bem, irmãos, que isso que o Senhor está falando para nós hoje não é nenhum desafio para mim e para você.
A gente tem que obedecer, irmãos. Não tem nada de desafio. O Senhor não está desafiando ninguém aqui. O Senhor está mandando a gente fazer isso. Ele é o Senhor. É Ele que manda na nossa vida. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Podemos apresentar para o Senhor, irmãos, porque a gente é craque nisso. 1.000.000 de desculpas. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, tem aquilo outro, tem mais aquilo. E eu fico empacado, não saio do lugar. Irmãos, não tem nenhum desafio aqui não. É obediência à voz do Senhor. É obediência. Lá no final de Mateus, o Senhor não falou assim, olha, eu desafio vocês. Vou dar um desafio para vocês. Não. Ide. É ordem, irmãos. Porque quem manda é o Senhor. Ele manda, Ele dá ordem. Ele não pede. Então, o Senhor, irmãos, está mandando a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Como discípulos dele, cheios da graça dele. O Senhor está mandando a gente ir alcançar o pecador. Como eu sou grato a Deus, irmãos, pelas vidas que me alcançaram. Todo dia eu e a Ângela e minha mãe, a gente ora. E a gente costuma agradecer pela vida daquelas pessoas que Deus usou para alcançar a gente. Porque foi a graça de Deus na vida delas que nos alcançou. E a gente também ora pelos nossos vizinhos, pelos vizinhos aqui da igreja, para que eles sejam alcançados. A gente pede para o Espírito Santo já ir trabalhando nesses corações. Os irmãos se lembram daquele projeto que a gente jejuava e orava pelas pessoas? Depois de algumas semanas a gente abordava. É isso que a gente faz, irmãos. Sabe? De repente o Senhor pode até te mandar para a África para ser missionário lá. Mas de repente você pode ser um missionário lá na escola onde você trabalha, na escola onde você estuda, lá no bairro onde você mora. De repente não precisa ir muito longe para ser um missionário do Senhor, para que essa graça de Deus que está em você se manifeste e alcance o pecador. Aleluia. Então, amados, não é um desafio. É o que nós temos que fazer. Sabe? É o que nós temos que fazer. Obedecer o Senhor em tudo, incondicionalmente. Vocês se lembram de Ananias, né? Recentemente o Senhor falou para Ananias, pregação de domingo passado, se não me engano. Eis-me aqui, Senhor. Ananias disse para o Senhor. O que será que Ananias estava fazendo, irmãos? Será que ele estava trabalhando? Será que ele estava assistindo um filme na Netflix? Será que ele estava no shopping passeando? Será que ele estava cuidando de alguma coisa? A Bíblia não fala. Mas com certeza, irmãos, alguma coisa ele estava fazendo. Alguma coisa ele estava fazendo. Como Pedro, Tiago e João, né? Estavam fazendo. Quando Jesus chamou eles, eles estavam trabalhando. Então, a gente não sabe o que Ananias está fazendo. Mas ele largou tudo, irmãos. Ele renunciou o que ele estava fazendo e foi fazer a vontade de Deus. Então é isso, irmão. O Senhor não quer que você largue sua escola, seu trabalho.
Você só tem que entender o seguinte, que você está estudando não é para você, é para Deus. Porque quanto de Cristo há no curso que você está fazendo? Tem que ter 100% ali, irmãos. Se não tem nada, misericórdia. Quanto de Deus tem no seu trabalho? Na sua vida profissional? Se não tiver nada, pelo amor de Deus, irmãos. Em tudo, irmãos, Cristo tem que ter a primazia na nossa vida. Sempre, sempre, sempre. E é aí que Deus testa a nossa fé. É aí que Deus testa a nossa fé. E é aí que a gente cresce, irmãos. É aí que a gente começa a perceber como Deus cuida da gente. Não é verdade? Como Deus cuida da nossa vida, da nossa família, supre todas as nossas necessidades. De repente não temos em abundância, mas o necessário Deus nos dá. E a gente se alegra na presença do Senhor e glorifica o nome dele. Então, amados, que a graça de Deus em nós deixe de ser inútil e passe a ser útil. Né? Que esta graça alcance muitas pessoas. Então, assim como os apóstolos renunciaram, nós também vamos ter que renunciar. Então, se prepara. Porque as oportunidades vão aparecer. As situações vão aparecer. Então, se prepara. Sabe? E obedeça a Deus. Sabe? Obedeça. Eu dei aqui o meu testemunho domingo passado, né, irmãos? Olha, eu brigava com o meu chefe para fazer a vontade de Deus. Sabe, eu tinha umas brigas lá com o meu chefe quando eu trabalhava numa empresa, irmãos. Porque ele fala, não, Paulo, você não pode sair daqui porque você está arriscando o seu emprego. Eu falei, não estou arriscando nada, eu vou fazer a obra do Senhor. Amanhã eu fico, faço hora extra. Irmãos, e Deus cuidou de mim, da minha família. E eu só saí de lá quando Deus mandou. E vai ser assim, irmãos. Sabe, Deus não vai desamparar a gente, não. Então fique esperto, esteja sensível à voz do Espírito, porque o Espírito vai falar com a gente. E claro, para mim ouvir a voz do Espírito, eu vou ter que dar uma abafada na carne. Na verdade, nem abafar, né? Mandar ela calar a boca mesmo. Sabe, porque o Senhor já falou aqui para a gente, irmãos, a nossa alma, ela não fala, ela grita. E alto. Então a gente tem que falar para a nossa alma, cala a boca, que eu vou fazer a vontade do meu Deus. E vai, irmãos. Você acha que Deus ia chamar a gente? Os irmãos acham que Deus, esse exemplo que eu dei de mim, vocês acham que Deus ia me tirar de uma função que eu estava exercendo para fazer a obra dele, para me prejudicar? Não. Deus não faz isso, irmãos. Vocês pensam que Deus tirou o povo dele do Egito para eles morrerem afogados lá no... Para eles morrerem pela espada do faraó em frente àquele mar? Não. Ele levou ali para libertar o povo. E o mar se abriu. Deus não levou o povo até aquela situação para destruir o povo, não. Para que o povo visse a glória dele. E muitos aqui verão a glória do Senhor. Muitos verão a glória do Senhor. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra no coração? Fique em pé no seu lugar, então.